Não existe outra coisa que seja mais importante dentro de uma relação do que a sexualidade, cara. Então, se a relação sexual de vocês não tá bem, não tá boa, não tem uma frequência, sei lá, de 2, 3 vezes por semana, se isso não tá acontecendo, tem alguma coisa errada. E você precisa brigar, cara, você precisa confrontar essa questão da sexualidade dentro do casamento. E sim, estar disposto a ouvir certas coisas ruins que a tua mulher vai te trazer nessa briga, nessa discussão, nesse diálogo, seja lá como for que você queira chamar, mas precisa confrontar a realidade, que se a sexualidade não tá boa, a relação não vai bem. Sabe, qualquer outro tipo de amor na vida, a gente tem amor entre colegas, a gente tem amor entre amigos, a gente tem amor pelo pai, a gente tem amor pela mãe, a gente tem amor pelos filhos, tudo isso é muito massa. O que diferencia o amor de uma relação amorosa com outros tipos de amor é a sexualidade, cara. É o sexo. Porque até, por exemplo, vamos dizer assim, ó, numa sociedade, num negócio, por exemplo, vocês estão construindo uma vida em comum, né? Vocês estão construindo algo em comum que é um. Você pode ter um sócio que vocês estão construindo algo em comum. Isso faz parte. Agora, sexualidade, isso faz parte da relação amorosa. É a essência. Não dá para deixar de lado, não dá para deixar em segundo plano, a não ser em certos momentos. Momentos de doença, momentos do nascimento do filho, que a mulher tem resguardo, você já tem que saber. Se a sua mulher está grávida, depois do nascimento, vai ter ali 30, 40 dias que provavelmente não vai rolar nada. Algumas se estendem até um pouco mais. Hum? Mas você tem que manter a centralidade do sexo na relação. E talvez você abandonou isso. Você abandonou isso, sabe? Muitos homens acabam se voltando para a pornografia para não trair a mulher. Outros homens acabam tendo várias amantes, visitando a casa de prostituição e tal, para manter a relação mesmo sem o sexo satisfatório. E eu não tô aqui para te julgar. Cada um trilha o caminho que pode dentro da consciência que tem, dentro dos seus próprios valores e princípios. Eu estou aqui para ensinar vocês a partir da minha experiência de mais de 22 anos trabalhando com casais e com famílias. Então o que que acontece? Muitas vezes as mulheres vão reclamar de coisas, homens vão reclamar de outras coisas. Normalmente o homem reclama de falta de sexo. Se bem que hoje parece que cada vez mais as mulheres estão reclamando de falta de sexo, cara. Nunca, nos últimos anos, eu nunca ouvi tanto esse clamor das mulheres lá no meu Instagram. Sempre estão me perguntando o que está acontecendo com os homens e tal. Não sei, não tem estatística ainda a respeito disso. Mas uma coisa eu sei, tem um livro que eu tenho lá na minha sala que fala sobre um estudo que fizeram, se bem que não dá para datar muito tempo, mas já tem estudos que indicam a queda da produção de testosterona nos homens. E se você tem uma deficiência de produção hormonal, que é a testosterona, você vai ter mais dificuldade de sentir tesão, vai ter mais dificuldade de ter, como a gente chama, de expressar sua libido, de ter desejo sexual especialmente, tá? Porque esse hormônio que vitaliza o homem é a testosterona. Então é natural, é muito natural. Não estou dizendo que precisa, que é obrigado ser assim, mas é muito natural que um homem bem saudável, uma mulher bem saudável, ele queira mais sexo que ela. Isso é bom, isso é natural. Não estou dizendo que isso é o certo e a única maneira de ter a relação, não. Tem casais que se dão muito bem com ela desejando muito mais sexo que ele. E ela tem que se adequar ao ritmo dele e tal. E não estou dizendo que isso está errado, mas estou dizendo para você que se você não procura sua mulher para o sexo, talvez tenha
alguma questão hormonal, orgânica, aí interferindo a sua libido, digamos assim, ou então você tenha desistido já de procurar a sua mulher de tantas vezes e ela negou, ela disse que não. Você cansou de se sentir humilhado porque você é o único a procurar a relação sexual. Se você está nesse lugar de humilhação, cara, de ter que pedir para a mulher transar com você, cara, sexo não se pede, velho. Se tu tá nesse lugar de ter que pedir para que a mulher transe com você, dizer para ela, eu tô com muita vontade, vamos lá, por favor. Meu, cara, você tá se humilhando. Humilhando. Isso é uma relação humilhante. E uma hora ou outra você vai procurar uma válvula de escape para sair desse contexto de humilhação. Sair desse contexto onde você é sempre aquele que procura. Deixa eu te falar uma coisa a respeito das relações. As relações amorosas, elas funcionam em cima de um equilíbrio, de um balanço entre dar e receber. Dar e receber. Dar e tomar. Quando eu sou aquela pessoa que está sempre procurando por sexo, querendo sexo, tentando transar com a minha mulher e tal, o que acontece? A sua mulher vai acabar concedendo ao seu desejo. Se ela concede ao seu desejo, parece no primeiro momento que está tudo bem. Parece que está tudo bem. Você deseja e ela concede. Você deseja e ela concede. Mas olha só, percebe comigo, quem deseja não é a pessoa que está carente. A pessoa que tem uma falta. Então, se eu reconheço uma falta, se eu vejo algo que eu desejo, esse desejo é despertado porque eu tenho uma falta. Eu quero aquilo que eu estou vendo. Quer dizer que falta em mim aquilo que eu estou vendo. Eu vou atrás para consumir, certo? Isso significa que eu tenho um vazio interno aqui dentro. Eu tenho uma carência interna aqui dentro. Se eu estou sempre nesse lugar de carente e a minha mulher está sempre concedendo, ela não me procura porque ela tem uma carência, ela apenas concede ao meu desejo. Então essa relação vai perdendo o equilíbrio. Um equilíbrio bom na relação é onde ambos desejam e procuram o outro para se realizar sexualmente. É nesse equilíbrio entre o dar e o receber, entre o dar e o tomar, que a relação se sustenta. Aquele que está sempre concedendo ao desejo do outro, por exemplo, se tu estás nesse lugar, está sempre concedendo aos desejos da sua mulher, essa relação vai acabar. Se você está nesse lugar de sempre expressar a sua carência, o seu desejo, procurar a sua mulher para o sexo e ela concede, essa relação vai acabar, não vai se sustentar. Então, o que você precisa fazer? Você precisa trazer isso, agora que você sabe, que você recebeu esse conhecimento que eu estou te passando, você precisa levar isso para sua mulher, cara. Você precisa dialogar com ela, conversar como que ela se sente, como que ela não se sente, o que ela sente de tesão. Você já parou para conhecer o corpo da sua mulher? Para ver o que desperta o tesão nela? Para ver o que dá realmente prazer, o corpo que ela tem? E talvez você descubra que a sua mulher tem pouco prazer sexual. E aí cabe a você, se você ama essa mulher, estimular ela a buscar um tratamento, buscar terapia, buscar tantra, buscar seja lá o raio que eu parta, mas não deixar a relação desse jeito. Porque agora, depois dessa série de palestras, depois dessa aula aqui hoje, você sabe que a relação vai acabar. Uma hora ou outra você não vai aguentar e você vai buscar fora aquilo que está faltando ali dentro. Não porque você não ama a sua mulher, mas porque você não aguenta mais esse sentimento de humilhação. Talvez você
Deixou de procurar a sua mulher de tanto ser rejeitado. Talvez você deixou de procurar a sua mulher porque você está sempre, tá sempre, é você que sempre busca. E tem mulheres que têm esse padrão, sabia? Tem mulheres que têm esse padrão, que acham que é o homem que tem que procurar, que ela não precisa fazer nada. Tem muitas mulheres que se escondem, cara. Se escondem não por maldade, sabe? Se escondem por trás desse tipo de coisa porque elas estão muito feridas sexualmente. Homens também sofrem abuso sexual, mas mulheres sofrem ainda mais, cara. E aí muitas mulheres estão bloqueadas, não conseguem sentir desejo, não conseguem sentir prazer. Você sabe, você já teve uma conversa aberta com a sua mulher sobre isso? Se ela realmente olha para você e sente tesão, se ela se sente lubrificada, digamos assim, quando olha para você em certos momentos da vida, e ela desperta o desejo, a necessidade de te buscar para sentir prazer. Você já conversou sobre isso? Hum? Então isso é essencial. Isso é essencial. A partir de agora, cara, não aceita, velho. Não aceita uma relação, uma vida sexual pobre. Vai atrás, vão juntos buscar terapia de casal. Tá bom? Agora, se você tá no lugar onde você é o cara que procura pouco sexo, ou que não procura, tem alguma coisa que a gente precisa trabalhar aí dentro, cara. Talvez existam feridas emocionais que você carrega que precisam ser trabalhadas. Ou talvez você precisa de um tratamento hormonal, porque a testosterona está lá embaixo. Isso faz parte da vida do homem. Como eu disse antes, os estudos mostram que cada vez mais os homens sofrem com uma baixa produção hormonal. Se você tem 35, 45 anos, você precisa estar fazendo periodicamente seus exames para descobrir. Tá certo? Outra coisa muito importante nessa história. Homens e mulheres têm diferentes formas de seduzir. E você precisa aprender também a ser um sedutor. Não adianta exigir sexo, cara. Não é porque você está casado e que você ouviu o Paulo Pimon falar que o sexo é central e essencial no relacionamento que você pode exigir sexo da sua mulher. Não, você precisa aprender a seduzi-la. Conhecer quais são os desejos, quais são os sonhos, quais são as fantasias da sua mulher. Chegar junto dela com firmeza, mostrando a sua força. Você precisa criar um corpo forte também, robusto, posicionado, para que quando você chega perto dela, você dá aquele apertão na bunda, ela possa sentir a sua presença, a sua firmeza. Tá? Sensualidade não é apenas uma coisa feminina. Sensualidade é masculino também, é a forma com que você se veste. Está na forma que você se veste, está na forma que você cuida do seu corpo e está na forma que você chega na sua mulher. E tem muita mulher que reclama, ah, meu marido não é carinhoso e tal. Gente, olha só, é claro que eu não estou dizendo para você ser um bruto, tá? Mas o homem, ele seduz de uma maneira masculina, não de uma maneira feminina. A mulher é que tem todo esse lance mais, sabe, sensual, mais delicado, mais afetivo. E tá tudo certo, ela tem que ter espaço para ser assim. E você traz um lance com um pouco mais de presença, de firmeza para dentro da relação. E isso você precisa fazer, cara. É verdade, não adianta querer fugir dessa realidade. É preciso você trazer isso ao longo do dia, ao longo do tempo, no momento onde não tem possibilidade nenhuma de vocês irem para a cama e transar. Mas você vai lá e você vai dar aquela chegada na sua mulher. Você vai beijá-la de uma forma mais profunda, mais sexual, mais sensual, mesmo nos momentos onde não há nenhuma possibilidade de vocês transarem. É isso que vai começar, vai despertar a sua mulher, ok? Então, a aula de hoje tem esse tema: como voltar a ter sexo na relação.
voltar a ter sexo na relação. O desejo é necessário, então, você perceber como que está essa questão do desejo na relação, se não está desequilibrado, procurar ajuda, insistir para que a sua mulher procure ajuda, se ela não consegue sentir desejo, se não consegue sentir prazer. Talvez ouvir dela o que faz dela, o que faz. Olha só, tem algo diferente, porque eu venho falando para vocês aqui que vocês precisam pegar essa perspicácia, tá? Que é o seguinte, eu venho falando para vocês desde a primeira aula. E uma das coisas que leva a relação ao fim é você tentar fazer a sua mulher feliz, certo? Agora, é diferente você tentar fazer a sua mulher feliz de conhecer a sua mulher. Conhecer a sua mulher gera intimidade. Você precisa saber que parte do corpo que ela gosta de ser tocada e como ela gosta de ser tocada. Como que tu descobre isso? Perguntando? Não só perguntando, você precisa ir lá e testar, cara. Testar, entre aspas, o brinquedo. De diferentes formas. De diferentes formas. Não sempre do mesmo jeito. A relação, o desejo acaba quando é sempre do mesmo jeito. Tudo que se repete, olha, presta atenção, tudo que se repete perde a graça. É isso. Tudo que se repete perde a graça. Você precisa ser o cara, o masculino, a força masculina, ele é proativo. Ah, minha mulher nunca toparia. Dane-se! Faz parte do seu masculino arriscar ser rejeitado pela sua mulher. Esse risco você tem que correr. Ah, mas Paulo, eu já tentei tanta coisa, ela nunca topa. Beleza, então volta lá para trás. Tá na hora de confrontar, dialogar e confrontar com ela. O que você está falando? Olha, eu tô notando que toda vez que eu trago algo novo, você diz não. Se você não trouxer algo novo, essa relação vai acabar. Presta bem atenção, cara. Não dá para ficar sem uma sexualidade casado por muito tempo, sem uma sexualidade viva, saudável. A não ser que você faça um bom acordo aí. Tem homens que vivem assim também. Tem muitos casais que vivem dessa forma, fazem um acordo lá, afinal de contas a gente tem filhos, tem bens juntos, tem empresa junto às vezes e tal, então cada um vive a sua sexualidade do seu jeito, com outras pessoas e aí ficam muito bem felizes. Tem casais que vivem assim, não vou dizer que está certo ou que está errado, cada um vive da forma que decide de acordo com seus valores e princípios, tá bom? Mas toda repetição acaba com desejo. Porque se eu já sei o que eu vou encontrar, não tem nenhum mistério ali. Se eu não trago coisas novas, e sabe, cara, isso tá na alma do masculino. Na alma do masculino tá o mistério. Na alma do masculino está o impulso para ir em direção ao mistério. Enfrentar o desconhecido. No fundo da alma do homem tem um desejo por viver uma grande aventura. E essa grande aventura pode estar direcionada, essa grande aventura que você quer viver, pode estar direcionada para a sua sexualidade. De novo, eu sei o papinho. Eu sei muito bem o papinho que vem na sua cabeça. Ah, mas ela nunca topa. As coisas que eu proponho, já estou cansado de receber não. Eu entendo isso, cara. Então, qual é a solução? Você precisa confrontar. Tem algo errado, o nosso relacionamento vai acabar por causa disso. Agora eu sei. Então, o que a gente vai fazer para mudar isso? É terapia que você vai buscar? É tantra que a gente vai buscar junto ou você vai buscar sozinho? O que não dá para fazer é esperar as coisas que um dia as coisas precisa procurar ajuda. Não dá para deixar as coisas quando as crianças forem maiores. Quando
não tiver tanta pressão no trabalho, porra! Que isso? Claro que não! É hoje, precisa ser trabalhado e precisa buscar ajuda, tá bom? Procurar ajuda. Cursos juntos, imersões juntos, terapia, tantra, seja lá o que for, tem muitos caminhos de desenvolvimento da sexualidade por aí, ok?